Mais um dia de felicidade para mim, e espero que para todos nós, que é o dia do nosso encontro, né? Eu disse a vocês e vou cumprir o que disse. Tudo que vou falar tem que ser pesado, medido e contado. Pesado, medido e contado. Ou seja, tem que existir responsabilidade de quem fala e correspondência de quem ouve. Eu estou abrindo os trabalhos de hoje com uma frase que foi trazida por um poeta persa. Era também jurista e teólogo. Ele viveu no século XIII, nasceu em 1200 e pouco. Passou grande parte da sua vida na Anatólia, pertencia ao Império Bizantino, 2 séculos antes. E hoje sua importância ultrapassa fronteiras nacionais, religiosas ou étnicas. Ele foi considerado em 2007 o poeta mais popular dos Estados Unidos. Trata-se de Jalaluddin Muhammad, também conhecido por Rumi, um místico sufi persa. O que é a linha sufi? É a linha do esoterismo, do conhecimento desses povos do Oriente persa, né? E ele disse a seguinte frase: quando você começa a caminhar, o caminho aparece. Portanto, eu quero concitá-los, estimulá-los a começar a caminhar. O primeiro passo, se for prudente e conscientemente dado, vai abrir o caminho. É isso que nós temos que fazer. Estou muito feliz com a data de hoje e com os nossos trabalhos, né? Então, quando você começa a caminhar, o caminho aparece. Eu os recepcionei com uma música, como tenho feito sempre. E a música tem significado, porque é uma construção. Aquelas que estou escolhendo são de construção harmônica. Melodia, ritmo e compasso. Casados são obras que enaltecem a estética da arte, no caso da arte musical. Então, após apresentar, inclusive, uma estátua, né? Um mausoléu a Jalal Muhammad Rumi, este místico sufi, que tem em Mevlana, é onde ele foi enterrado após sua morte. Eu quero passar a uma segunda etapa, um segundo momento, em que eu vou me valer de um colega meu. Este colega, ele é um juiz, e ele fez um trabalho que me mandou essa semana. Me mandou um trabalho que eu achei altamente significativo para aquilo que eu queria dizer. Então não vou dizer, só vou completar esta ou aquela ideia, mas vou colocar o que o Erasmo, meu colega de tribunal da 10ª região de Brasília, ele está na ativa, hoje ele está na ativa e eu já estou na passiva, ou seja, já estou aposentado, mas o trabalho que ele fez é muito incidente nas circunstâncias do momento. E eu tomo a liberdade de colocar para que vocês assistam essa explicação que ele nos dá. Até porque eu já falo disso há bastante tempo. Mas entenda que notícia não tem absolutamente nada a ver com conhecimento. São coisas completamente distintas. Perceba que a notícia é efêmera, passageira. O noticiário de ontem já se perdeu, já pereceu, já venceu.
de modo que ele é mera informação. E essa mera informação, ela é baseada em 90% de notícias ruins. Vini, como é que você pode precisar isso? Simples. Pega um pedaço de papel, escolha uma mídia de notícias, seja ela televisiva, um site, enfim, e simplesmente faça a contabilidade. Você perceberá que ali a maioria esmagadora das notícias são ruins, porque isso gera audiência. Tá, mas não deveria ser o contrário? Notícias boas gerarem mais engajamento, mais audiência? Vou ter que repetir porque a imagem não estava aparecendo. Que vivemos, até porque eu já falo disso há bastante tempo. Mas entenda que notícia não tem absolutamente nada a ver com conhecimento. São coisas completamente distintas. Perceba que a notícia é efêmera, passageira. O noticiário de ontem já se perdeu, já pereceu, já venceu, de modo que ele é mera informação. E essa mera informação, ela é baseada em 90% de notícias ruins. Vini, como é que você pode precisar isso? Simples. Pega um pedaço de papel, escolha uma mídia de notícias, seja ela televisiva, um site, enfim, e simplesmente faça a contabilidade. Você perceberá que ali a maioria esmagadora das notícias são ruins, porque isso gera audiência. Tá, mas não deveria ser o contrário? Notícias boas gerarem mais engajamento, mais audiência e notícias ruins? Não. Bom, a gente não pode ignorar algo chamado impacto emocional, que se divide em dois. Impacto emocional negativo e positivo. Perceba que o impacto emocional negativo, ele é muito mais intenso, muito mais forte do que o positivo. Basta pensar o seguinte: a dor de perder R$100, ela é infinitamente mais forte do que a felicidade de encontrar R$100. Que é um exemplo mais impactante. A dor de perder um filho, ela é infinitamente maior do que a felicidade do nascimento desse mesmo filho. E como se não bastasse o impacto emocional negativo ser muito mais intenso na nossa vida, a dor gera comoção, empatia. De modo que a gente costuma se identificar com aqueles casos envoltos à tragédia, à dor, sofrimento. Mas a lição mais importante é você perceber que o noticiário não tem a função de te instruir. O único objetivo dele é justamente fomentar essa roda da audiência. Ou seja, se é entendido que o impacto emocional negativo é o que gera audiência, então eu preciso simplesmente fomentar todo esse ciclo de notícias ruins. E assim, eu consigo prender sempre a atenção das pessoas. É basicamente assim que funciona. E qual é o resultado de quem consome notícias diariamente? O resultado é acreditar que aquilo que você vê é o que é o mundo de fato. Ou seja, que a maioria das coisas que acontecem no mundo são negativas, quando na verdade não. A maioria das coisas que acontecem no planeta são positivas. Mas você só vai entender esse recado o dia que parar de consumir notícia. Eu quero cumprimentar à distância o meu colega Erasmo, porque ele foi de uma precisão e de uma informação básica. A notícia nem instrução e nem conhecimento é. É simplesmente um fato que aconteceu, às vezes manipulado pelos interesses que estão por detrás das empresas noticiosas e que causam um impacto e lesam até certo ponto a nossa parte emocional. Não é para isso acontecer. Eu estou propondo a vocês um outro caminho, um caminho em que vocês vão assumir as suas respectivas vidas, conhecendo em profundidade quais as estruturas que vocês têm para caminhar e ter a segurança, a expectativa, o melhoramento de suas respectivas vidas. É para isso que estamos trabalhando, não? Mas voltando a Rumi, ele diz: quando você começar a caminhar, o caminho aparece.
Vamos começar a caminhar para que o caminho se manifeste, não? Então eu agradeço muito a colocação do Erasmo para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Que notícias são essas? O que elas fomentam em nós, no que elas nos auxiliam, no que elas nos prejudicam. A empatia que se cria, às vezes é uma empatia dolorosa, uma empatia negativista. Nós temos que ser positivistas, não devemos ficar na mão de ninguém, nem ficar ouvindo o que os outros dizem, nem o que eu diga. Vocês têm que ouvir o que vocês dizem. Para isso, existe a prescrutação. Vocês precisam ouvir. Peraí que tá tendo... Eu vou ter que cortar o microfone de alguém. Fala que é rápido. É rápido, tem um microfone interferindo. Mas vocês têm que dar ouvidos a este interior que vocês têm, que é brilhante porque ele está iluminado pela centelha espiritual. Deus, quando cria, ele se coloca como ser ativo na criação. Então eles estão dentro de vocês. Eles, aspectos de Deus, estão dentro de vocês. É isso que vocês têm que cultivar. E eu quero dar uma frase que eu ouvi há muito tempo. É necessário termos altivez sem soberba e humildade sem subserviência. Professor, com licença, tá mudo. A gente não tá escutando. Pronto, agora sim. Pois não. Então, a primeira lâmina que eu coloco é termos altivez sem soberba e humildade sem subserviência. Altivez é uma postura, uma qualidade espiritual. Não é altivez de arrogância, mas se ela for de arrogância, ela tem a soberba. Então, é termos a postura espiritual, deixando de lado o orgulho, o mando, a soberba, enfim. E humildade sem subserviência, porque o indivíduo diz, eu sou humilde, mas quando ele diz isso, ele quer servir a alguma coisa. Não temos que servir nada. Já basta uma época da história em que nós tínhamos na Europa, na Idade Média, a chamada vassalagem. Eram guetos com seus suzeranos e os vassalos que eram submetidos, não só escravos, ouviam ipsis literis, todas as letras, todas as palavras desses suzeranos e obedeciam. Então estavam nulificando as suas respectivas vontades. E não podemos nulificar a nossa vontade. Nossa vontade é para ser exercida. Às vezes ela não pode ser, as circunstâncias do meio ambiente não permitem, mas ela tem que existir em latência. A vontade de subir, de crescer, de ampliar a própria consciência, a respeito da qual vamos falar um pouquinho hoje. Então, altivez sem soberba, humildade sem subserviência. São duas posturas básicas, né? E o que é a consciência? A consciência não é definível, porque ela é razão da própria definição, não é? Mas ela tem uma etimologia, porque ciência é justamente conhecimento, é cultura que pode nos levar e deverá nos levar a um crescimento. A consciência é uma das razões pelas quais Henrique José de Souza, fundador da eubiose, enaltece a importância de que ela atinja o píncaro, o ponto mais alto da sua formulação. Então, cum é uma preposição e mais ciência, é estar de posse de um conhecimento. E ela atinge 3 níveis. Nós temos o nível desavisado, que é o nível comum do nosso dia a dia. Nós julgamos e conhecemos as coisas num percentual às vezes baixíssimo, mas por esse percentual julgamos as coisas como elas são, ou como devem ser. Nós temos um nível em que a consciência atinge
a parte mental, e, portanto, ela tem uma formulação mais avançada, e temos a consciência que nos vem do Espírito, que está dentro de vocês, de cada um de vocês. Esta consciência é que deve ser clamada. Clamo por esta consciência. É a chamada consciência espiritual. Não é? Sendo a consciência espiritual, ela acaba fundamentando os nossos passos, que devem ser mais definidos e mais definitivos em abrirmos mão das propostas que sejam menores em prol das propostas que são maiores, né? Hierarquizar as nossas propostas, mas é necessário ter conhecimento. E Henrique José de Souza estabeleceu uma ordem chamada Ordem do Ararat, isto já com a idade avançada que ele tinha, mas esta ordem cuida da cultura e do caráter, porque a verdadeira cultura enobrece e favorece o caráter, e o caráter vai atrás da verdadeira cultura. Então é um ciclo que se forma, um auxiliando o outro. Então nós temos tudo que nos assola em termos de um conhecimento fortuito, gratuito, mas estimulante, às vezes mais do aspecto emocional, as fantasias, né? Porque existe uma separação importante, séria, até grave, entre o ego, que é a nossa vida passageira na matéria para adquirir os conhecimentos do espírito, essa é a nossa proposta, os conhecimentos de mundo superior, mas estamos exercitando os mundos mais baixos, inferiores, e isto é o nosso ego, é o nosso quaternário básico. Depois nós vamos ver isso com mais detalhes, não? Eu não quero assodá-los, criar um emaranhado nas suas cabeças. Eu os considero como principiantes e entender a sabedoria das idades. Então, o ego é a nossa estrutura, o nosso ser, que vai devolver aos planos da natureza os seus veículos. Esse é o ego. E existe a abstração, que é atingir o eu superior, é de onde vem a informação. A informação, quando é descrita, ela é pobre, mas quando é pesquisada e sentida, ela é rica. E eu quero que vocês pesquisem e sintam o eu superior que está dentro de vocês. Para tanto, é necessário uma abstração. Abstraere é trazer de fora, é trazer no caso de dentro. Não é trazer de fora essa informação que tão bem o meu colega expôs como sendo uma informação meramente circunstancial, meramente de notícia. Não é isto. É trazer os valores hierarquizados que estão dentro de nós. Nós nascemos para o sucesso, nós nascemos para exercitar o bem, o crescimento, o bom, o belo da estética. Isso tudo está em nós. Mas nós vamos reconhecer esses valores quando o eu superior começa a vibrar. Então, abstração é trazer deste mundo incomensuravelmente rico e construtivo, são os valores que o próprio hinduísmo primitivo nos traz, não é? Os valores de Vishnu, com o mantenedor que é Brahma, que é a construção. Então nós temos uma religião que é mais emotiva e uma religiosidade que é intuitiva. São circunstâncias diferentes. Quando eu lhes falei da personalidade, é a máscara por onde o som sai. Nós somos uma máscara e essa máscara nos fomenta. Então, a religião
ela pode ser só emotiva. Eu vou àquela igreja porque o pastor ou o padre fala muito bem, e eu aceito o que ele fala, mas aceito assim, aceito naquele momento, e não faço disso pontos da minha cogitação verdadeira, que é a cogitação que diz respeito à nossa meditação. E na meditação, nós vamos despertar uma religiosidade. O que seja religiosidade? É a vocação para despertar os pontos mais profundos que estão na parte superior de nossa alma. Nossa alma tem 7 gamas misturadas. 4 são ligadas ao mundo da egoidade. E 3 são ligadas ao mundo da intuitividade. É estas que precisam ser fomentadas, praticadas por nós. Porque aí vai brotando o sentido da religação, que é a religiosidade. Religião quer dizer religar. É religar algo que já esteve ligado e que agora está desconectado. Então a religiosidade é intuitiva e esta é que vale como crédito interno que nós tenhamos, é aquele que provém da intuição. Porque provindo da intuição, não provém de um falar bem, de uma proposta mais aventureira e desavisada, mas sim de uma proposta mais profunda, que está, vamos dizer assim, no âmago da alma de cada um de nós. É isso que tem que acontecer. Então a religiosidade é de ser intuitiva. Né? E a religião pode ser, como geralmente é, circunstancial. E falando agora de Deus, Deus é visto em 2 aspectos, né? Que são linhas filosóficas de entender. Deus da transcendência e Deus da imanência. Transcendência é aquilo que supera o que nós conhecemos de ordinário, de comum. Está além. E imanência é o que está dentro, é o que está íncito, é o que está nos compondo. Então, nós temos que buscar a ideia de Deus na imanência. E na imanência existem 2 fatores também. O da permanência, que existe, enquanto está, e da perdurância. Perdurância é o que ultrapassa o que está. Então, a imanência da perdurância é a imanência certa. É aquela que nós devemos trazer e agasalhar no nosso íntimo. Aí se pergunta, Deus é transcendente ou Deus é imanente? Bom, ele é transcendente e imanente ao mesmo tempo, porque ele ultrapassa a nossa expectativa comum e ele está dentro da expectativa que nós temos quando nós fazemos dessa nossa meta algo duradouro, algo para os tempos dos tempos, né? Então, voltando a esses pontos, onde que a iniciação se encontra? A iniciação se encontra exatamente nessa confluência entre a imanência e a transcendência. Primeiro eu admiro Deus fora. Em seguida, a minha consciência brota e eu admiro Deus dentro. E fico concluindo que Deus está fora, está dentro, concomitante, ele é todo o poder. Ele é todo um poder. Tem gente que não quer chamar de Deus, quer chamar de organização dos mundos. Pode ser. É interessante o que diz Spinoza, né? Spinoza diz que Deus é natureza, e é natureza, porque ele se manifesta em toda a natureza. As etapas da natureza, os reinos que aparecem, mineral, vegetal, animal, são etapas da manifestação de Deus, que vão ficando para trás, até que chegue à condição humana, que é estruturada em arquétipos ou padrões. Existem os construtores cósmicos, que auxiliam na própria emanação de Deus. Deus emana hierarquias e seres que auxiliam na construção do mundo. E no caso do mundo humano, para que o mundo humano possa chegar ao ponto que tem que chegar, não é?
Então, os pontos de iniciação se encontram exatamente nessas confluências. Nós vamos somar esses pontos e vamos fazer desses pontos a possibilidade do entendimento de algo maior para nós. Não é? Os seres iniciados nos mistérios da criação foram vários. Tem uma imagem de Apolônio de Tiana. Tiana era uma região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Ele nasceu em Tiana. Ele era um ser completamente diferenciado, com um aspecto lindo, belíssimo, e ele emanava esse conhecimento da sabedoria, que era uma tradição. Eu falei para vocês da oportunidade anterior da chave que é a tradição. A tradição quer dizer aquilo que foi depurado como sendo alguma coisa nobre e maior, que foi nos dizendo numa confluência, numa somatória, numa junção de ideias que seres haviam que tinham colaborado para isto. Por isso que a eubiose não se fixa propriamente nesse ou naquele, mas se fixa na manifestação deste espírito, que é uma manifestação que não deixa de ser avatárica. É uma descida da lei. Quando a lei vem ao mundo, ela simplesmente se manifesta como um conhecimento profundo e universal. E além de tudo, que é básico, evolucional, transformar a energia em consciência. Então, transforma a energia em consciência e desaparece a energia, eu não vou viver. Não é bem assim. É uma mutabilidade em que a energia pode estar daqui para lá e de lá para cá. Então, Forrati e Kundalini, que são aspectos do hinduísmo, Forrati quer dizer luz e força e Kundalini quer dizer energia. São valores que se somam em nós. Nós temos uma descida de Forrati e uma subida de Kundalini. Estamos ligados ao processo telúrico da Terra. Só que o processo telúrico da Terra não é simplesmente onde pisamos, porque existem os mundos internos. Essa semana começou uma série no History, e eu procurei acompanhar, mas eles falam mais da parte orgânica dos mundos internos. Eu falo da parte espiritual também, que nos mundos internos estão Duat, Agartha e Shambhala, termos que vêm do Oriente, que são de profundo conhecimento, e que de uma certa forma Ossendowski expôs no seu livro Animais, Homens e Deuses. Então, Apolônio de Tiana é alguém que nós podemos estudar nos seus princípios, porque ele nos diz como nós vamos conhecer a sabedoria das idades. Outro, Joshua Ben Pandira, que é o nome oriental de Jesus o Cristo. É o Cristo histórico, o Cristo de olhos castanhos, porque existia uma complementação do Cristo de olhos azuis. E este era o verdadeiro Avatara. Então existe o Cristo da prática, da história, e o Cristo do esteio espiritual. Joshua Ben Pandira foi o nome que ele recebeu enquanto viveu, e depois, como ele despertou a sua centelha espiritual, ele foi conhecido como Jesus o Cristo, o Crestos, o Iluminado, aquele que conseguiu unir a personalidade das suas vocações. Quando ele expulsa os vendilhões do templo, ele evocou a sua personalidade. Mas quando ele falava do seu colóquio com o Pai, ou o Criador, ele expunha a sua espiritualidade. Fez um trabalho magnífico, tanto que marcou uma era, que hoje é a época ou a era que diz respeito à sequência nossa, a sequência que existe da contagem do tempo, né? Joshua Ben Pandira. E a figura de Gautama Buda. Eu sempre digo que Gautama Buda dizia: não basta estar acordado. É o estado de Jagrat, que eu falei da primeira oportunidade, estar acordado.
estar prestando atenção, estar crescendo. Mas além desse estado acordado, existe o estado de desperto. Gautama Buda trabalhou para despertar o ser humano. Desperto quer dizer estar cada vez mais predisposto a entender os mistérios da terra e dos céus. Não só os da terra a ciência procura revelar, e a própria ciência se contradiz conforme vem os escalonamentos dos entendimentos do ser humano comum. Os cientistas são, basicamente, seres humanos comuns que estão pesquisando. Raramente existem cientistas que trazem um conhecimento já maior. Por exemplo, Albert Einstein, após suas pesquisas, disse que Deus não joga dados, que Deus tem um plano para a criação. Ele já avançou, já é um sábio, como é Niels Bohr, que diz que o contrário de uma verdade profunda pode ser também uma verdade profunda. É a somatória dos opostos. E aí que está a chave. Nós não devemos ser nem direita nem esquerda, nós somos Brasil. Não temos que bater palma para a direita porque combate a esquerda, e nem para a esquerda porque afronta a direita. Desculpem esta noção de política. Nós temos que ver o Brasil crescer, seja com algumas qualidades que ambos lados têm e a modificação dos defeitos que ambos lados têm, tanto a direita quanto a esquerda. Então, Siddhartha Gautama, que tornou-se o Buda porque também se iluminou, como Jesus, que tornou-se o Cristo, Gautama Buda trouxe toda uma filosofia na língua Pali. Eu tenho um livro magnífico na minha biblioteca que fala exatamente do código Pali do entendimento. Interessante que numa passagem ele diz que quando eu estou alegre e feliz, a mente não deve atrapalhar, desde que essa felicidade seja honesta, né? Então há todo um caminho dentro da espiritualidade, né? A honestidade de propósito é um passo, a meditação constante na verdade que se apresenta é outro passo, e sempre exercitar uma posição de nobreza. Não precisa ser rico para ser nobre. Basta ter a visão do conjunto, do ecumenismo e da fraternidade. Aí as renúncias são normais, nós renunciamos a alguns passos num gesto de nobreza. Então, tudo que é ignorante nos torna pobres. Tudo que é cultural e que cresce nos torna ricos. Nós temos que estar ricos, ricos de possibilidade. E a figura de Ramakrishna, que viveu no século XIX, desapareceu em 1882, 1883, foi desaparecendo e depois veio a falecer, que era um místico, porque existem 3 linhas básicas de crescimento na espiritualidade. Existem os jnanas, que são o conhecimento do entendimento da vida. Existem os bhaktis, que são aqueles que transformam a emoção em algo superior. E existem os karma yogin, que são aqueles que fazem da prática da vida e do trabalho alguma coisa que os enaltece. Ramakrishna foi um bhakti yogin, ou seja, ele acreditava no mistério do desaparecimento com um mergulho no grande plano universal. Ele, quando meditava sobre a Mãe Divina, muitas vezes perdia a noção de tempo e de espaço e transitava por aquela área que nós vamos falar sobre ela no nosso curso. Afinal de contas, hoje é segunda e eu ainda tenho mais 11 ocasiões de falar. Nós vamos falar no Akasha, que é o mundo intermediário. É onde o nada se faz tudo, é onde o tudo se faz nada. É a passagem. Ele então mergulhava e navegava pelo Akasha, só que o Akasha, quando é traduzido para cá, não tem palavras. O Akasha tem a sensação de um estado de ser. E Ramakrishna era um grande místico que professava Bhakti Yogin. Só que ele tem parábolas extraordinárias. Esses seres não falam diretamente, eles falam por parábolas,
que é a história da alma vertida na condição humana que eles estão vendo no mundo. Então, nós temos que um dos seres da espiritualidade foi Ramakrishna. E também o seu mais fiel seguidor foi o Swami Vivekananda. Vivekananda ingressou para o círculo fechado de Ramakrishna. Já iniciado esse círculo, não foi um dos primeiros, mas que captou a mensagem do mestre e soube traduzi-la. E no final do século XIX, início do XX, esteve nos Estados Unidos, no Congresso das Nações, e causou um grande impacto, porque era um ser que trazia uma condição de conhecimento superior muito elevada. Era um ser que não estava ligado às coisas da terra, a não ser quando essas coisas estivessem ligadas às coisas do céu. Vivekananda escreveu muitas coisas, eu tenho muitas obras dele. Ele escreveu os 3 modelos de yoga, escreveu as ligações todas, porque nós temos as gunas ou qualidades da matéria. A matéria tem 3 qualidades, ela não é uma matéria de uma qualidade só. Ela tem sattva, que é o amarelo, é o mais sublime, o azul, que representa o mundo intermediário, e o vermelho, que representa o mundo telúrico da Terra. Então, essas 3 cores trabalham entre si, e nós temos que saber transitar com elas, para saber se o que estamos conhecendo são coisas da Terra ou coisas do céu. Essas notícias de televisão são coisas da Terra. Nós não podemos prestar muita atenção nelas e nem ficarmos submetidos, porque eu disse que a prática reiterada de um comportamento cria um hábito, e esse hábito pode se escravizar ao processo material. E nós não podemos estar escravizados a esse processo, nós temos que nos liberarmos desse processo. Então, Swami Vivekananda foi um ser diferenciado em termos de sabedoria das idades. Como foi Mahoma ou Maomé, que recebeu o Alcorão, embora muito combativo, ele conseguiu captar o conhecimento num nível talvez um pouco mais rasteiro, humano, mas os pontos que estão no Alcorão, que é uma obra que ele recebeu, disse que de Deus, são pontos que estão voltados para a condição espiritual no mundo humano. É olho por olho, dente por dente, e Mahoma ou Maomé acabou estabelecendo, pelo Alcorão, uma sequência muçulmana. Então nós temos também um conhecimento deste ser em que vibrou uma condição maior de dizer como as coisas são. E nós temos que referir também a figura deste excepcional pensador, filósofo e também conhecedor da sabedoria das idades, que foi Lao Tse. Ele nos trouxe o símbolo do Yin e Yang. A parte branca que vocês estão vendo no círculo, que não está completo, mas ele é completo, contém o lado escuro, e a parte escura contém o lado branco. Ou seja, tudo na vida pode e deve ser revertido em entendimento e crescimento. Às vezes não pode ser em fato, o fato está acontecido, mas em crescimento sim. E Lao Tse, interessante, ele teve uma contemporaneidade com Kung Fu Tse, que foi Confúcio, e quando eu referir a obra eu vou dizer como Confúcio via Lao Tse, como sendo um dragão extraordinário, um conhecimento acima do comum. São esses os seres, é uma somatória, nós temos que aproximar as ideias e fazer convergências. E nessas convergências aparece também um mais contemporâneo, que foi Sri Aurobindo. Aurobindo expõe eu tenho uma obra dele, uma obra mais completa, estou vendo até daqui, a minha biblioteca fica na frente, eu tenho livros atrás e na frente, né? Vocês têm contato mais com os livros que estão na minha retaguarda, mas tem outros que estão na minha vanguarda. Então, Aurobindo
fala muito do crescimento e dos matizes que nos levam à expectativa de encontrarmos um plano muito superior dentro de cada um de nós. São os seres que eu selecionei hoje para mostrar a vocês, né? São 10, 11, 15, e eu agora vou falar um pouquinho da espiritualidade, né? Quais os seres que realmente estiveram ligados à espiritualidade no século XIX e XX, que foram Helena Blavatsky, que eu já fiz a apologia do seu conhecimento, porque Helena dizia até o seguinte: eu não conheço tanto, mas eu sou fiel àquilo que eu conheço. E os mestres da sabedoria fizeram passar por ela uma série de colocações sobre a espiritualidade. E Henrique José de Souza, que nasceu em 1883, viveu um tempo na Bahia, depois na cidade do Rio de Janeiro, e que em São Lourenço acabou encontrando a confluência dos planos que, somados, faziam com que o tubo cósmico passasse naquela cidade, e hoje passam no templo que lá existe em São Lourenço, o templo Mater, o templo básico da eubiose. Henrique José de Souza nos deixou também ensinamentos esplendorosos que nós seguimos, porque ele próprio prestou homenagens a Helena Blavatsky, que sábado passado fechou 130 anos do seu desaparecimento físico, que é o dia do Luto Branco, 8 de maio. Faz uma semana que nós prestamos uma homenagem mais detida a ela, a quem estamos, todos nós que professamos a consciência superior ou espiritual, estamos ligados. Nós vamos aos poucos conhecendo pontos da sua exposição. São estudos longos que nós não vamos fazer em 13 reuniões, mas que vamos referir muito nas reuniões que ainda faltam sobre HPB e sobre JHS, o Henrique José de Souza, que na sua consciência espiritual se autodenominava Jesus Homo Salvatorem, ou aquele que seguiu os conhecimentos do Avatara, que esteve em Cristo e que esteve em outras essências, inclusive na essência de Henrique José de Souza. Tão importante dizer isto, né? E eu gostaria agora de fechar essa minha exposição e para nós perfilarmos mais algumas ideias, para depois fecharmos a reunião e ouvirmos as indagações que vocês têm a fazer. Fala para levantar a mão, quem quiser falar. Espera, não é agora. Agora nós temos que passar mais uma mensagem de Rumi.